Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 3. Evangelho de Jesus escrito por Marcos no capítulo 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou a todos que estavam ali: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Queridos, na igreja do Senhor existem vários tipos de pessoas. Existe aquele que é altão, aquele que não é tão alto. Existe os bem magrinhos, tem gente que é bem magrinha. Existem os mais fortinhos. Existe o loiro, o moreno, o careca, o cabeludo. Alguém pegou a referência aí Lembra dessa brincadeira infantil? Existe o rei, que é Jesus. Existe o ladrão. Queridos, vários tipos de pessoas. Tem gente que tem bastante condição financeira. Você está sentado lá de alguém assim agora. Olha para essa pessoa e vê se ela não tem cara de que tem. Oh, glória! E também tem gente que ainda vai ter. Tem, irmão. Todo tipo de gente tem na igreja de Jesus. O texto que nós lemos é uma história que me chama muita atenção, porque mostra extremos de pessoas que estão numa igreja. De um extremo ao outro. Nós lemos um texto onde Jesus está numa sinagoga, ele está ensinando, e tem um homem nessa sinagoga que tem a mão, algumas versões está a mão ressequida, outras versões mão atrofiada. Isso significa que a mão desse homem era seca, não tinha movimento, não tinha vida. Esse homem estava no culto. E também tinha uma outra classe de pessoas que eram os fariseus que estavam nesse culto. E a Bíblia vai nos dizer que os fariseus ficaram de olho. Eles viram assim, Jesus está no culto, tem um homem enfermo no culto. Jesus, quando vê alguém enfermo, cura. Só que hoje é sábado. No sábado não se podia fazer isso. Não se podia, entre aspas, curar no sábado. Não se podia fazer nenhum trabalho no sábado. O que os fariseus estavam pensando? Hoje é sábado, tem um enfermo e tem Jesus. Se Jesus curar esse homem, a gente vai falar que ele violou a lei do sábado. Então a gente vai falar que ele é herege, a gente vai matar ele. Eles estavam procurando um meio de matar Jesus, um meio de acabar com o ministério de Jesus.
Eles estavam, queridos, extremamente maldosos. Eles estavam ali observando, estavam só na expectativa: se Jesus curar, a gente pega ele. Se Jesus curar, a gente tem um álibi. Se Jesus curar, a gente tem um motivo. Eles estavam preocupados com eles. E esse é o primeiro tipo de pessoa que existe na igreja. É gente que está preocupada consigo mesmo. É gente que não consegue glorificar a Deus pela bênção do outro. É gente que, se der certo para o outro e der errado para ele mesmo, ele fecha a cara. Não aceito, não concordo, não gostei. É gente que é egoísta, só olha para si mesmo. Quando o outro toca e canta, tomara que dê errado. Tomara que dê errado, não gosto dele mesmo. Eu sei que eu estou pegando essa mensagem, como está gravando, eu sei que não é para ninguém que está aqui. É alguém que vai assistir depois. Mas é o tipo de gente que não se conforma em ver o outro ser abençoado. Olha a maldade, irmãos. Um homem estava prestes a ser curado, e esses homens queriam pegar essa bênção de Deus para usar contra Jesus. É gente que está de olho em si mesmo e não de olho no que Jesus está fazendo no todo. Ei, querido, talvez a sua bênção ainda não chegou, talvez a sua cura ainda não chegou, talvez o seu milagre não aconteceu, a porta não se abriu na sua vida, mas deixa eu te falar, Jesus está curando no nosso meio, está abrindo porta no nosso meio. Se você não pode se alegrar pela sua, se alegra pela dos outros. Jesus está fazendo, Jesus está trabalhando. Não chegou a sua vez, mas não fecha a cara não. Não chegou o seu momento, mas não fique irritado não. Não chegou o seu, mas quem sabe hoje é o dia do milagre de quem está do seu lado. Fala assim para quem está do seu lado, ó: se hoje não for comigo, mas for com você, eu me alegro. Glória a Deus. Pode falar para quem está do outro lado também, para essa pessoa não se sentir excluída? Ó, se não for comigo hoje, mas for com você, tá tudo certo, irmão. Aleluia. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Olha que bênção aconteceu hoje. A gente chegou aqui, começou a dar uns problemas no som. E o som não ia. E a gente tentando ensaiar. E foi atrasando o ensaio. E o pessoal do som correndo pra cima e pra baixo. Esses meninos trabalham, viu, irmãos? A gente precisa orar por essa equipe do som. E os meninos trabalham. Pessoal abençoado. Glória a Deus. Achou que eu ia reclamar, né? Não. Só vitória é minha vitória, mano. Que é isso? E eles correndo pra cima e pra baixo e atrasando o ensaio. Chegou o pessoal do Celeste Louvor pra ensaiar. E a gente ainda tava no meio do ensaio. Falei, irmãos, perdoa, tá difícil, a gente não consegue liberar. Eles subiram, foram ensaiar lá em cima. Aí eu subi lá e falei, irmãos, me perdoa, em nome de Jesus, não conseguimos ensaiar. E eles, irmão, Denis, fica em paz, fica tranquilo. Quase que eles falaram a mensagem: sua vitória é minha vitória. Eles não falaram em palavras, mas em expressão e em carinho. Foi dito. Não deu para eles passar hoje, mas deu para nós passar, tá tudo certo. Nós não podemos ser o tipo de gente que só é feliz quando dá certo pra gente. Igreja não é isso. Eu não posso ser o tipo de gente que só tô feliz porque o meu ministério tá dando certo. Os jovens estão uma bênção e tá uma bênção, irmãos. Ontem a gente estava aqui em 37 jovens, ó. Mas eu não quero olhar só para os jovens. Eu quero que as irmãs estejam uma bênção. Quero que a melhor idade esteja uma bênção. Quero que os obreiros estejam uma bênção. Quero que a igreja esteja uma bênção em nome de Jesus. A gente precisa ser menos egoísta, irmãos. Olhar menos para a gente mesmo. Olhar menos para o nosso problema. Olha o que esses homens provocaram em Jesus: ira e tristeza. É gente que deixou Jesus irado. Verso 5 começa dizendo: irado. Jesus estava irado e profundamente entristecido com a dureza do coração deles. Irmãos, quando a gente não tem a capacidade de olhar a obra de Deus na vida do outro, a gente deixa Jesus irado e entristecido.
Quando eu não tenho a capacidade de me alegrar porque Jesus está curando o outro, eu deixo ele triste. Deixo ele triste porque o Pai não é meu. O Pai não é seu. O Pai é nosso. Eu deixo ele triste porque o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Não é Deus comigo, é Deus conosco. É o Deus que cuida de mim e cuida de você. É o mesmo Pai. A glória é para a mesma pessoa. Se Ele me cura, a glória é dele. Se Ele te cura, a glória é dele. Nós precisamos ser menos egoístas, irmãos. O texto diz que esses homens, depois que Jesus curou, eles tiveram a capacidade de se juntar com os herodianos para conspirar como iriam matar Jesus. Os herodianos eram um partido político que queria que Herodes estabelecesse o reino dele. Olha só, irmãos. Os fariseus... Não é o Lula, não. Os fariseus... Os fariseus, eles eram judeus. Os judeus esperavam o reino do Messias, não o reino de Herodes. Eles eram inimigos dos herodianos, mas para difamar Jesus, eles se juntaram. Eles tiveram a capacidade de sair do culto e falar mal de Jesus, ao invés de sair do culto e falar as coisas boas que Jesus fez. Eles tiveram a capacidade de sair reclamando, porque o violão parou de funcionar. Mas eles não tiveram a capacidade de olhar e falar: olha, mesmo sem violão, a igreja do Senhor Jesus nessa manhã adorou a Ele, foi lindo, foi maravilhoso, foi bênção demais. Eles tiveram a capacidade de sair dali para falar mal dos problemas e dos defeitos, aparentes defeitos, né? Jesus ter curado num sábado não era problema nenhum, mas para eles eram. É gente que tem a capacidade de sair para falar mal, mas não tem a capacidade de sair para falar o que Deus está fazendo. Esse tipo de gente deixa Deus entristecido, deixa Deus irado, irmãos. Oh, querido, que nós não sejamos essas pessoas, que ao sair daqui desse culto nessa manhã, com quem a gente se encontrar, a gente possa falar que esse culto foi uma bênção, que Jesus esteve aqui, que Jesus tocou pessoas, que foi tudo feito para a glória e louvor do nome dele. Para de falar do que está ruim, para de olhar para o que não está dando certo, para de olhar para aquilo que não está do seu gosto. Um pastor uma vez estava falando que um irmão falou: ó, pastor, não gostei do culto hoje. Não gostei do culto hoje. Aí o pastor falou para ele: que bom, porque não era para você mesmo, era para Jesus. Você não tem que gostar. Culto a gente não assiste, a gente presta. Culto a gente não vem analisar e dar nota. Culto a gente vem para adorar aquele que é vivo para todo sempre, Criador dos céus e da terra. Culto a gente não vem para ver se o louvor foi bom ou foi ruim, se o pregador foi bem ou foi mal, para ver quem veio e quem não veio. Culto a gente vem para falar: Senhor, apesar de tudo que está acontecendo na minha vida, eu continuo aqui para dizer que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. A gente não sai daqui para ficar reclamando, irmão. A gente não sai daqui para ficar falando mal. Infelizmente esse tipo de gente tem na igreja do Senhor. Infelizmente às vezes eu sou esse tipo de gente. Infelizmente às vezes você também é esse tipo de gente. Fala a verdade, irmão. Não precisa nem concordar balançando a cabeça. Não precisa, porque eu sei. Não precisa. Fala a verdade, às vezes a gente não é. Às vezes a gente não é aquela pessoa que só consegue enxergar o mal, só consegue falar do que não está dando certo. A gente é aquela pessoa que não consegue se alegrar, não consegue se alegrar com a bênção do outro, não consegue adorar a Deus porque
Está dando certo na vida do outro, a porta abriu. Deus curou. Deus fez. Às vezes nós somos. E talvez nessa manhã o nosso coração está assim aqui. Mas se o seu coração está aqui assim nessa manhã, eu louvo a Deus. Porque eu tenho certeza que o seu coração vai sair daqui diferente no nome de Jesus. O primeiro tipo de pessoas são os fariseus. Não conseguem se alegrar. São egoístas. Não conseguem perceber o que Deus está fazendo. A segunda pessoa é uma pessoa que também tem na igreja. E essa pessoa veio hoje, isso eu tenho certeza. É Jesus. Até concordaram comigo agora. Jesus está na igreja. Jesus veio para o culto, irmão. Tem um hino muito antigo que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quem conhece hino? Aí, vocês... Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Olha só que maravilha. Jesus está aqui, irmãos. Jesus veio para o culto. E o interessante de Jesus, querido, é que Ele é. Ele simplesmente é. Ele não se valeu da opinião dos fariseus. Ele não se preocupou se ia pegar mal ou não. Ele não se preocupou do que iam falar dele ou não iam falar dele. Jesus viu alguém que estava precisando, amou essa pessoa e curou. Porque Ele é e não precisa da aprovação de ninguém. Tanto faz se eu concordo, você concorda ou não concorda com Jesus. Ele é, Ele faz, Ele é Deus e ponto, irmão. Jesus é o tipo de... Ele não é um tipo de pessoa. Jesus é Deus. E Deus é maravilhoso, irmãos. Deus tem a capacidade de enxergar aquele que ninguém enxerga. Deus tem a capacidade de não se preocupar com o que vão pensar. Não. Ele vê a necessidade. Ele atende a necessidade. E o nome dele é glorificado, queridos. Jesus é além de qualquer dizer. A gente não precisa falar, você sabe. Agora, terceiro tipo de pessoa que estava no culto era um homem que a gente não sabe o nome. Era um homem que tinha uma deformidade, a mão dele era seca. Essa deformidade, por si só, fazia com que ele fosse excluído. Por si só, essa deformidade fazia com que ele fosse rejeitado como alguém perfeito. O fato dele ter uma deformidade, para os judeus, tinha alguma coisa errada com ele. Ou ele havia pecado, ou os pais haviam pecado, tinha alguma coisa errada com ele. O fato dele ter deformidade para os judeus implicava em um castigo divino. Ninguém estava nem aí com as dores dele. Ninguém estava nem aí para enxergar ele. Ninguém se preocupava com o que ele estava passando. A verdade mesmo é que nem queriam que Jesus o curasse. Esse homem fala de algumas pessoas que não estão sendo vistas. Esse homem fala de mim e de você. Era um homem que tinha tudo perfeito, mas uma área da vida dele estava ressecada, estava seca, não tinha mais função. Uma área da vida dele não funcionava mais. Mas ninguém olhava para isso. Era um homem que era deixado de lado na sinagoga. Era um homem que era deixado excluído. Na sinagoga, ou ele poderia ficar no fundo, ou ele poderia ficar do lado de fora. Ele não poderia vir para frente. Mas Jesus, quando vê esse homem, a primeira coisa que ele faz é olhar para esse homem que era deixado de lado e falar: ei, vem para o meio. Vem para o meio. Não te aceitam, mas eu te aceito. Ninguém te vê, mas eu te vi. Querem você do lado de fora, mas eu quero você bem perto de mim. Levanta e vem para o meio. Jesus pega esse homem e começa a valorizar esse homem. Não é porque uma área da sua vida não está dando certo que Jesus te joga fora.
Não é porque uma área da sua vida está seca, não está tendo função, que você perdeu a importância e o valor para Deus. Não é porque em uma área da sua vida você não está conseguindo desenvolver, que Jesus te deixa do lado de fora. Querido, nessa manhã não se sinta diminuído, porque sua mão está ressequida. Porque Jesus chegou nesse lugar, Ele te viu aonde você estava. Ele viu a sua mão ressequida, Ele te chama para perto dEle nessa manhã. Não se sinta excluído, não se sinta deixado de lado, não se sinta menos amado. Pastor, mas eu estou passando por um problema e ninguém vê. Mas Jesus está vendo, querido. Eu estou passando por uma dificuldade e ninguém sabe, mas Jesus sabe, querido. Eu estou passando por um problema e ninguém vem orar por mim, não precisa. O autor da fé, aquele que ouve as nossas palavras antes da gente falar, está aqui para te falar antes de você orar, antes de alguém orar por você. Eu sei do que você precisa e eu te vi nessa manhã. O homem das mãos ressequidas, da mão ressequida. Jesus vê esse homem. Jesus chama esse homem para perto. E Jesus na frente de todo mundo, para mostrar que Ele era Deus, para mostrar que Ele estava acima do sábado. A Bíblia diz que Ele é o Senhor do sábado. Ele fala para esse homem: olha, estende a sua mão. E quando o homem estende a mão dele, que estava ressequida, a Bíblia diz que a mão dele naquele momento foi restaurada. Esse homem que tinha uma mão seca teve um encontro com a fonte de água viva. Esse homem que estava com a mão seca teve um encontro com a fonte de água viva. E aonde a fonte de água viva chega, não existe terra que fica seca e infrutífera. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Talvez alguma área da sua vida está seca. Talvez você olhe para você hoje e fale: pastor, eu estou espiritualmente seco. Eu não consigo mais adorar a Deus, eu não consigo sentir o que eu sentia mais. Eu não consigo ter a alegria que eu tinha antes, eu não consigo fazer parte dos ministérios como eu fazia antes. Talvez você está seco, o coração está seco, está endurecido, e talvez isso até te levou a se afastar um pouco. Talvez você está igual esse homem: antes você estava no meio, antes você fazia parte de tudo, mas agora você está se afastando, e se afastando, e se afastando. Querido, nessa manhã o Senhor te chama de volta. Volta para o meio, que é o lugar onde você deveria estar. Volta para o meio, que é o lugar de onde você jamais deveria ter saído. Ele se importa com você. E a fonte de água viva está nesse lugar para trazer vida na terra seca. Você não precisa continuar assim. Você não precisa ter mais um mês assim. Você não precisa ter mais uma semana assim. Você não precisa mais ter um dia sequer assim. Esse resto de domingo não precisa acabar assim. Você pode ser alcançado hoje pela fonte de água viva que está nesse lugar e sair daqui já dando frutos para a glória de Deus. Se levanta, vem para o meio. Sai da margem, vem para o meio. Sai do canto, vem para o meio. Não é porque uma área da sua vida está parada que Ele não te quer perto. Pelo contrário, vem para o meio, que Ele faz andar, Ele traz vida de novo, Ele faz ter função novamente. Esse homem tinha tudo para nem estar na sinagoga. Esse homem não tinha nem por que estar lá. Era rejeitado por todo mundo. As pessoas olhavam para ele e já tinham um protótipo feito na mente. Ele errou, alguém errou, o pai errou, alguém, aconteceu alguma coisa. Talvez algumas pessoas aqui não tinham nem por que estar aqui nessa manhã. Você nem sabe o que você veio fazer aqui. Porque se dependesse de vontade mesmo, você nem tinha. Se dependesse de desejo, de querer estar, você não tinha vindo. Mas você não sabe
O Espírito Santo já sabia dessa mensagem. E você, querendo ou não, Ele te trouxe aqui. E Ele te trouxe aqui porque Ele não te quer ver à margem. Ele não quer ver você parado. Ele não quer ver você sem função. Ele não quer ver mais você chegando e estando no canto. Ele te quer de volta no meio. Ele quer você de volta inteiro. Ele quer você de volta com funções, agindo, operando na casa dele. Ele te quer de volta, querido. Ele quer regar novamente essa terra que estava seca, esse coração que estava seco. O Espírito Santo marcou esse culto nessa manhã para chamar alguns homens da mão ressequida de volta ao meio e restaurar a sua mão nessa manhã em nome de Jesus. Eu não creio que é uma reunião normal. Eu acredito que pessoas vão sair daqui com ministérios restaurados, com sonhos restaurados. Talvez o que parou na sua vida é sonho. Talvez você está seco, não sonha mais nada, não espera mais nada, não pensa em mais nada. Pastor, só frustração, só tristeza, só derrota. Parece que tudo dá errado na minha vida, nada está dando certo. Sonhos, está seco, você não tem mais esperança do futuro. Nessa manhã o Senhor vai jogar água sobre os seus sonhos. Você vai voltar a sonhar em nome de Jesus. Deu tudo errado até hoje, mas Ele é o Senhor da sua história e pode fazer tudo dar certo daqui para frente em nome de Jesus. Não deu certo até agora, mas você está vivo. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, irmão, eu estou vivo. Olha para mim, eu estou vivo. Oh, glória. Você está vivo, irmão? Se você está vivo, ainda há uma esperança, querido. Ainda há uma esperança. Lázaro, 4 dias morto. 4 dias morto. O Senhor já começou a regar terras aqui. 4 dias morto, seco, dentro de um túmulo, um sepulcro. De repente chega a fonte de água viva. E aonde ele chega, irmão, aonde Jesus chega, o que estava morto tem que reviver. Deixa eu falar uma coisa sobre a morte. Vou pegar o gancho do pastor aqui. Os encontros de Jesus com a morte. Olha só. Ele encontra com uma menina que havia acabado de morrer, a filha de Jairo. A menina acabou de morrer. Ele chega, acabou de morrer. Ele chega, a menina ressuscita. Acabou de morrer, uma morte recente. Ele ressuscita. Segundo encontro de Jesus com a morte. Ele está entrando na cidade de Naim. Ele vê uma viúva chorando, enterrando o filho. Ah, irmão, ele não consegue. Jesus parece que ele não conseguia. Não. Morte, você de novo? Não. Ganhei de você na casa de Jairo. Você acha que eu vou perder aqui na entrada da cidade? De jeito nenhum. Menino, pode levantar. Senhor, mas já morreu. Quem já morreu? O autor da vida está falando que pode levantar, vai ter que levantar. Tem alguns historiadores que dizem que quando uma pessoa muito nova morria, ela era aberta para ser estudada, seus órgãos estudados. Eu não sei se era o caso, mas se foi o caso, o menino aberto mesmo, sem órgão mesmo, teve que surgir tudo na hora, porque Jesus está mandando, tem que acontecer, irmão. Primeiro encontro, casa de Jairo. Segundo encontro, na porta da cidade. Terceiro encontro, no sepulcro. Ele vai até lá 4 dias morto. Primeiro encontro, a menina tinha acabado de morrer. Segundo encontro, o menino já tinha morrido há um tempo, já estava no sepultamento. Terceiro encontro, o homem estava 4 dias morto. Uma coisa que tinha morrido faz tempo, que já não havia esperança. Uma morte que já tinha levado qualquer expectativa de vida. Vê se esse talvez não é seu caso. Não tem mais esperança, pastor. Não tem mais qualquer expectativa de dar certo. Não tem como mais. Meu caso, pastor, não tem jeito. Ô, irmão, não tem jeito se Jesus não chegar.
Mas como Jesus chegou, se prepara, porque ele vai falar assim, ó, tira a pedra. Senhor, mas já cheira mal. Tira a pedra. Ô Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que ele está todo enrolado em faixas. Mas como Jesus mandou, ele tem que obedecer, irmão. E aquele que estava 4 dias morto, ressuscita, porque Jesus mandou, tem que acontecer. Aonde o autor da vida chega, a morte perde. 3º encontro de Jesus com a morte. 4 encontros de Jesus com a morte. Na cruz. Na cruz ele encontra a morte. E antes de subir, ele ainda olha para os discípulos e fala, ó, a minha vida ninguém toma, eu que dou. Eita, que autoridade. Minha vida não, eu que dou. Ninguém toma. Quem vai tomar a vida do autor da vida, irmão? Ô queridos, não sei se você eu estou sentindo Deus aqui de uma forma tão tremenda. O autor da vida está aqui. A minha vida ninguém toma, eu que dou. Eita, Jesus tremendo. E ele se entrega. Se entrega, tranquilo, se entrega. É como você fala, vai morte. Vai. 3 dias passam. 1º encontro na casa de Jairo. 2º encontro na porta da cidade. 3º encontro no sepulcro. 4º encontro na cruz. Só que depois de 3 dias as mulheres vão lá. A morte levou o nosso mestre, né? A morte ganhou. Vamos lá embalsamar o corpo dele. E quando elas chegam lá, tem um anjo sentado na pedra. Tem um anjo. Quando elas chegaram no cenário de morte, já tinha um anjo de Deus para proclamar a vida. Eles falam, mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Parece que vocês não conhecem. Ele se encontrou com a morte, gente. E quando ele se encontra com a morte, quem ganha é a vida. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E não para por aí. Teve o 5º encontro de Jesus com a morte, que é quando ele ressuscita. A Bíblia diz que os corpos de muitos santos que haviam morrido ressuscitaram também e voltaram para a cidade. Eita Jesus! Ele ressuscitou. Acho que ele olhou assim para a galera, a galera que tinha, e falou, não, eu vou mostrar que quem manda sou eu mesmo nesse negócio de morte e vida, quem manda sou eu, não volto sozinho não. Bora todo mundo, sai daí, vamos entrar na cidade para mostrar de uma vez por todas que a morte perdeu. Aleluia! A morte perdeu, irmão. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aguilhão, querido, deixa eu pegar aqui. Aguilhão era um instrumento para fazer o boi andar. Era tipo assim, ó. Aqui tá o boi, aí ficava cutucando o boi assim, ó. O boi andar. Era um aguilhão. E Paulo está falando que a gente é cutucado pela morte, o medo da morte. Cutucado. Só que Jesus venceu. E quando ele venceu, ele pegou e tomou esse negócio e falou, para de cutucar o povo. Porque agora eles não vivem por causa da morte, eles vivem por causa da vida. Jesus tem vida para você nessa manhã. Talvez sua mão está ressequida, mas ele já começou a jogar água sobre essa terra seca. E aquilo que você achou que era a morte, nessa manhã, o autor da vida transforma em vida na sua vida, em nome de Jesus. Não há o que temer, irmãos. Não há o que temer. Sai do canto, vem para o meio de novo. Quem te falou que seu lugar é no canto? Quem te falou que seu lugar é lá fora? Quem te falou que para você não tem jeito? Porque a sua mão ressecou? Quem te falou isso, querido?
Talvez você está olhando muito para os fariseus. Talvez você voltou a sua vida para pessoas que não querem ver sua cura. Ah, pastor, eu não estou mais no ministério porque alguém me falou uma palavra. Irmão, para. O que falaram para Jesus e de Jesus, meu Deus do céu. Pastor, eu não volto para o meio de novo porque os fariseus não deixam. Na sinagoga, a gente que está com um problema tem que ficar lá fora. Isso aqui não é sinagoga, não. Aqui é a igreja do Cristo vivo, poderoso. Sai dessa condição. Nessa manhã, Jesus te chama para o meio de novo. Nessa manhã, Jesus vê o que ninguém está vendo. Jesus se importa com o que ninguém importa. E Jesus traz vida aonde já estava seco, aonde já estava morto. A fonte de água viva é derramada sobre nós. E eu e você voltamos a ter vida no nome de Jesus.